do tempo, né, gente? Eu vou pedir licença para vocês, porque eu já fiz um evento com a máscara e foi tão difícil para mim. Então, como estamos distantes, vou pedir licença para eu tirar a minha. Tudo bem, gente? Gostaria de agradecer, em nome da Escola da Vinci, a presença de todos e dizer que depois de tanto tempo de vivências inesperadas e distanciamentos, é muito emocionante recebê-los em nossa escola para este evento mais simples do que estamos acostumados, mas não menos importante. Iniciamos a noite compartilhando que a Escola da Vinci promove um momento de destaque para os alunos do Ensino Fundamental 2 e tem como objetivo ressaltar aos estudantes, familiares e amigos a participação efetiva da escola em vários eventos, os quais possibilitam crescimento, novas experiências e também mostraram que o empenho e dedicação valem a pena. E é com grande satisfação e orgulho que compartilhamos esses resultados também com vocês presentes. Afinal, o tempo passa rápido e em breve os filhos de vocês também vão participar dessas Olimpíadas, concursos, provas. E esse momento de destaque, ele também pega um pouquinho ali, crianças do primeiro ao nono ano com a EPT e do quarto ao nono com a prova OBA. Okay? Então, para vocês conhecerem um pouco. A escola participa com os alunos do sexto ao nono ano da prova Canguru de Matemática Brasil. Esta é a maior competição de matemática do mundo, com a participação dos estudantes de mais de 80 países. E como resultado, tivemos um aluno recebendo medalha de bronze e vários alunos recebendo um real mérito. Da Maratona do Conhecimento da Rede Pitágoras, que tem como objetivo propiciar um momento de colocar em prática os seus conhecimentos e desenvolver habilidades importantes para a construção da autonomia, do aprender a aprender. Os nossos alunos também têm ótimos resultados. Também realizamos a entrega do certificado de destaque pelo desempenho escolar aos alunos que obtiveram no ano letivo médias iguais ou superiores a 8 em todas as disciplinas do currículo. Os alunos do quarto ao nono ano participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, mais conhecida como OBA, que traz para o aluno novas experiências e instiga ainda mais o interesse nesse assunto tão mágico e ao mesmo tempo tão real. E como resultado, tivemos 6 alunos recebendo medalha de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. Isso a nível nacional. E agora, eu gostaria de uma atenção ainda maior para divulgar o resultado do concurso AEPT 2021. Esse é um concurso que conta com a participação de todas as escolas de Itatiba. E nesse ano contou com a equipe julgadora da PUC para a escolha dos textos e desenhos premiados e selecionados. Então, vou contar um pouquinho, rapidinho aqui para vocês. A EPT, aqui de Itatiba, ela promove e abre para todas as escolas, todos os anos nós participamos, sempre temos vários resultados, né? E esse ano foi realmente, na sexta-feira, uma noite muito especial, no dia 26 de novembro. Estiveram no Clube Itatiba os alunos premiados e selecionados, os textos, né, e os desenhos, para a noite de autógrafo. E eu queria contar para vocês que o reitor da PUC, que fez a apresentação, foi até a mesa da Da Vinci admirado por tantos alunos. Então, é importante dividir com vocês, tá? E eu vou passar agora para vocês quem são esses alunos. Porque do primeiro ao nono, nós fazemos primeiro algo interno. Então, todas as crianças do primeiro ao nono fizeram seu desenho. A professora de artes escolheu alguns, né, com um olhar
profissional dela e teve uma votação de todos os funcionários, os adultos, né? A gente tem que tomar um cuidado para a criançada não passar e voltar, gente. E aí escolhemos um por série e vai para o concurso, certo? E os textos é a partir do quarto ano no ano, o mesmo esquema. Todas as crianças participam, tem a escolha, os adultos escolhem, né, da escola o texto de cada série e vai também para concorrer com os alunos de outras escolas. E vejam, gente, nós tivemos a participação no concurso literário do quarto ano, primeiro lugar, Beatriz Dias do sétimo, primeiro lugar, Heloísa Cano do oitavo, segundo lugar, Melissa Bess do sexto, terceiro lugar, Gabriela Cesarini do nono. Então, do sexto ano nós tivemos todos os textos foram premiados. E tivemos os textos selecionados também. Giovana Panzarini do quarto e Antônio Leardini do quinto. E no concurso de desenho tivemos selecionados Luísa Rolim de Moura, do primeiro ano, Arthur Takahama do quarto, Antonella Pulpo do sexto e Patrícia Giacomini do nono. Então, realmente, nós enchemos a mesa. E gostaria, então, que vocês soubessem um pouquinho dessa história, tá? Daremos início agora às apresentações musicais com a sequência musicalização. Então, irão se apresentar os alunos do primeiro, após o segundo e depois o terceiro. E em seguida, a apresentação com todas as turmas do coral. Uma boa apresentação a todos.
apresentação do primeiro ano, falar um pouquinho sobre a musicalização, né? A gente às vezes pergunta, né, o que está acontecendo de música, o que eles estão fazendo de música, né? Eles estão brincando com a música. Essa música tem introdução, tem a parte A, a parte B, tem improviso, né? E aí fecha na parte A, isso é estrutura musical. E quando a criança brinca com tudo isso, fica mais fácil dela entender como é a música, quais são as partes da música, como a música é montada. Né? Você vê que na introdução, quando ela começou a música, todo mundo ficou paradinho. Espera-se a introdução para começar a brincadeira. E depois vem os personagens. Descobriram quais são os personagens da brincadeira? Ah, mas você já sabe, né, cara? Mas você já sabe, né? Essa é a brincadeira dos ladrões detetives. Né? E tem uma subdivisão nos passos. No detetive, ele é mais marcado. E o ladrão, ele é dobrado. Né? Dobra-se uma estrutura rítmica da música. E tudo isso acaba sendo uma grande brincadeira. Né? A primeira atividade foi a dos astronautas, né? Que a gente fala da musicalização, eu até gosto de ler esse textinho aqui, que fala: a música promove integração entre corpo e mente, ela se situa entre a técnica e a criatividade, desperta sensações, imaginações e bem-estar. A música é uma das linguagens que mais estimula o desenvolvimento neurológico. E por isso é fundamental que esteja presente na vida da criança desde a primeira infância. Porque quanto mais cedo ela tiver contato com essa linguagem, mais fácil, mais crítica ela vai ser nesse universo sonoro. Okay? E o ouvido a gente treina fazendo exercício de silêncio, de escuta, ok? E a primeira brincadeira foi dos astronautas, né? Que nossos colegas da NASA nos enviaram uma missão que era justamente fazer nascer novas estrelas. Eles fizeram a brincadeira de acender e apagar as lanterninhas, sendo as estrelas de hoje, tá ok? Vamos para o primeiro ano.
Dá até vontade de chorar às vezes aqui, então tem que segurar firme, né? A primeira brincadeira... É Natal!
responder. A primeira brincadeira de chocolate, desde o comecinho do ano, acho que todo mundo chegou a escutar quando as aulas estavam sendo em casa ainda, né? E eu continuei trabalhando com isso, porque essa brincadeira de chocolate é a música chocolate, né? Tem várias brincadeiras. São 6 brincadeiras em uma música só. A gente vai mudando só o repertório da brincadeira, mas a música ela vai ficando cada vez mais interiorizada na criança. E aí ela se apropria dessa música e faz a brincadeira acontecer. Né? Você propõe a brincadeira, já tem toda a estrutura da música. E já foi deslembramos? Já desenhou. E a segunda foi Os Ladrões e Detetives. E de um ano para o outro, vocês percebem a organização. E quarta, 1º de dezembro. Quarta, 1º de dezembro. E a organização ela é diferente, né? Não sei se vocês conseguiram perceber que a estrutura, o jeito de marcar o passo, a contagem do tempo da música acaba sendo um pouquinho mais firme, porque tem uma compreensão um pouquinho maior, né? Essa foi a apresentação do segundo ano. Palmas para o segundo ano. Pessoal, só um minutinho agora que a apresentação do terceiro ano a gente precisa preparar aqui algumas coisinhas. Um minutinho só.
Sebastian Bach. Jesus, alegria dos homens. Transformada, cada um foi um fragmento da música, né? E ela é uma música de ostinato, de repetição, ela vai repetindo, repetindo, e é uma valsa, né? Como ensinar valsa para eles, né? Aqui é simplesmente o professor que vai ajeitando uma forma orgânica de tocar os tubos. Tem aluno que toca 3 vezes e tem aluno que toca 2. Esses que tocam 3 corrige a valsa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente não é acostumado a contar 3. Né? As nossas músicas, todas as músicas que a gente escuta, é sempre 4, 4 por 4. É a nossa música popular, né? Ela é sempre contada por 4. 1, 2, 3, 4. Começa. A valsa a gente conta em 3. E dessa forma fica interiorizado neles também essa contagem de 3. Sem eles perceberem, eles estão brincando e tocando uma valsa em 3. Essa é a estrutura musical que eles não precisam ficar pensando nada. Vivenciou, gravou, quando eles for tocar algum instrumento, eles já conseguem reconhecer. Ok? E o grau é bem mais difícil, né? Para a gente descobrir o que está acontecendo, às vezes dá um nó na cabeça, né? Gente, essa foi a apresentação do terceiro ano. Obrigado, gente. Pessoal, só mais um minutinho agora para preparar a galera toda aqui para fazer uma apresentação para vocês. Mais uma apresentação para vocês.
Escola da Vinci. Ser completo faz a diferença.